Segundo o grande pensador, que todas as guerras que têm acontecido nesse gigantesco planeta entre os seres humanos são altamente primitivas e destrutivas. Que todas as guerras nesse planeta têm passado por 3 fases. Primeira fase, segundo alguns historiadores, as primeiras guerras iniciaram pelos hominídeos, onde usavam armas com cabo de madeira e ponta de pedras pontiagudas. Em tempos posteriores, outro tipo de armas passaram-se o segundo estágio, usando armas movidas a pólvora e arma fria. E agora, nesses últimos tempos, estamos no terceiro e último estágio das guerras. São as guerras nucleares, atômicas, biológicas, sonora e cibernética e etc. E segundo esse grande pensador, que um gigantesco planeta desde então conhecido como o habitado, com toda essa biodiversidade, criado com seus 122 constantes milimetricamente, para que a vida biológica seja possível nesse planeta. Que num planeta como esse não pode haver guerras entre seus seres inteligentes. Pois grandes nações no passado, poderosas, avanço tecnológico, conhecimento na tecnologia, na energia escalar, energia condensada, na agricultura, grandes sábios com suas cidades foram resetadas de algum modo, como a Azteca, Inca, Maia, Ratarabá e outros. Para que um planeta maravilhoso como esse, que tem vida longânima entre os seus habitantes, mesmo biológicos, não pode haver guerra entre si. Mas no momento certo, o grande arquiteto e projetista do universo, Yehovah, Yud-He-Vav-He, ele vai interferir nos assuntos dos humanos. Como disse o grande sábio, no momento exato, o grande arquiteto e projetista do universo, do macro ao micro, do universo ao bósio de Higgs encontrado nos quarks, um nome bem apropriado. Ele vai espedaçar a lança, vai quebrar o arco, vai queimar em fogo todas as carroças de guerra. E sabemos que as carroças de guerra hoje são os canhões, as lanças, os arcos, são os mísseis, as ogivas e outro tipo de armas entre os seres humanos. Assim está escrito Isaías 46, 9. Ademais, em outra ocasião, o outro sábio disse a seguinte palavra, que o grande arquiteto Yehovah, Yud-He-Vav-He, ele vai resolver as questões entre as nações. As nações desse planeta hão de desativar seus armamentos, tanto aéreos como terrestres. Todos esses materiais será reciclado, transformado em enxadões, relha de arado, podadeira, máquinas agrícolas, para o plantio do solo pós o grande último reset. Pelo seu sobrevivente e parceiro do grande arquiteto e do seu filho e parceiro, o Messias Mashiach, que é o mesmo Jesus em português. E as nações não vai mais levantar arma, nação contra nação. E o povo não aprenderão mais a guerra. Assim está escrito em Isaías 2, 4. Nós humanos, habitantes desse gigantesco planeta, temos todos os meios, toda a infraestrutura para nos entendermos e vivermos em harmonia e obter a vida eterna biológica nesse planeta entre os humanos. Eterna sim, imortais nós. Nós já temos a chave da imortalidade biológica para os humanos nesse planeta. O grande código-fonte, que é o exercício da fé do Messias e Mashiach, o mesmo Jesus. E ao longo da história da raça humana, os humanos têm corrido na tentativa de encontrar a imortalidade biológica.
embora que grandes imperadores nesse planeta viveram média de 180 a 200 anos. Muitos deles correram atrás do elixir da imortalidade, o efeito da lendária pedra filosofal, a criogenização, a edição de Gênesis, o CRISPR, o Cas9, na tentativa de prolongar a vida humana. Sendo que os humanos já têm a grande chave, o nosso código-fonte. Esse código-fonte contém dentro do grande Torá, que é de Gênesis a Deuteronômio, que na mitologia grega fala 5 pequenos livros. Errado. Na realidade, o grande Torá é um grande livro. E o Taná, que é a escritura hebraica aramaica, conhecido como o Velho Testamento. E também as escrituras gregas cristãs, conhecido como o Novo Testamento. Dentro desse grande livro, temos a nossa chave hermenêutica, a chave da imortalidade da raça humana, o nosso grande código-fonte. Dá uma pista aí. João 3,16, que na narrativa das escrituras grega cristã, que fala que o eterno grande arquiteto mandou seu filho Jesus, o Messias Mashiach, para todo que nele exercer a fé, tenha vida. Só a fé sem exercício nada vale. Ademais, outra ocasião, outro sábio diz, o próprio Jesus disse, isso significa vida eterna, que conheça a ti, o grande arquiteto, como o único Deus verdadeiro e aquele que ele enviou, o próprio Jesus. Absorver conhecimento desses dois, o Criador Todo-Poderoso, Yahweh, o Soberano, conhecido também como Yehová, Yud-Re, Vav-Re, e Jesus, o seu parceiro e filho. Ter conhecimento, exercer esse conhecimento, assim está escrito em João 17:3. Todos nós, humanos, nesse gigantesco planeta Terra, nós já vencemos a grande corrida da nossa existência biológica aqui nesse planeta. Quando eu, você, nós éramos milhares de espermatozoides na corrida de fecundar o óvulo da nossa mãe, que tempos posteriores achava-se que o mais rápido que chegasse e fecundasse o óvulo, né, era o privilegiado, fecundava o óvulo e se tornaria um ser humano. Mas tempos recentes, mediante algumas observações mais técnicas, passaram-se a crer que ali no óvulo da mulher chega vários espermatozoides e o núcleo desse óvulo convida um para fecundá-lo e ser um ser humano nessa existência. E eu, você, nós tivemos o grande privilégio, entre milhares, eu, você, nós fomos convidados para fecundar a obra da nossa mãe e viemos a grande existência. Uma chance em bilhões. E agora, no tempo do fim, temos uma chance entre a média de 10.000 para nós continuar nossa existência biológica nesse gigantesco planeta. Como diz um grande sábio, quem tem a luz, vê a luz. Você tem ela? Se tem, agarre-a. Faça uma real parceria com ela agora e não amanhã. Por exercer fé no sacrifício resgatado do Messias, Mashiach ou Emmanuel, que é o mesmo Jesus em português, pois a letra J entrou no alfabeto de 525 anos para cá, então chama Jesus em português. E também por prestar devoção exclusiva para o grande arquiteto e projetista do universo, Yehová, Yud-Re, Vav-Re. É um dos requisitos do grande Torá, Êxodo 20, o verso 4 e 5, que o grande arquiteto do universo, ele exige devoção exclusiva, como o único Deus, o pai da física quântica do macro ao micro. Por isso que o grande arquiteto, lá no início do ponto de partida, que o plano dele é que Adão procriasse e enchesse o planeta de humanos, seus parceiros, nesse planeta como reino filial e secundário da sede da matriz celeste, a base celeste. As evidências apontam quando o grande arquiteto disse para Adão, conhecido como Adão, e sua companheira Eva, seja fecundo, multiplicar, encher o planeta de humanos. Então ali, as evidências apontam, tinha um querubim que estava ali como parceiro, né, para ajudar o Eterno na montagem desse planeta junto
com o Filho do Eterno, o Messias Mashiach, Jesus, o Miguel, o arcanjo Miguel. Posteriormente passaram a se chamar Jesus e Emanuel aqui no planeta. Ambos estavam lá quando o Eterno disse, façamos o homem a nossa imagem. Então ele não estava só. Então as evidências apontam que ali estava o Messias Mashiach, que é o mesmo Jesus, como mestre de obra, e esse querubim que era para dar assistência. Mas quando ele viu claramente que o grande arquiteto pediu para aquele casal lá, Gênesis 1:28, multiplicar e encher o planeta, as evidências apontam que esse ser passou a ser um traidor, começou a ter desejos errados por ficar desejoso na administração desse planeta, por desvirtuar Adão e Eva, para ficar do lado dele, e deu essa confusão toda. O Eterno permitiu, porém permitir é diferente de causar que isso aconteça. Permitiu por um tempo. E para ilustrar isso, é como se um professor tivesse uma sala de 30 alunos. Na hora de passar um cálculo matemático, um dos alunos diz, professora, seu cálculo está errado, eu sei melhor do que você. Se você fosse esse professor, das duas uma, o que você faria? Se lê esse aluno, me respeite, sente-se, dando margem para os alunos ficarem na dúvida? Segunda alternativa, o que você faria? Ou diria, toma o giz, toma a lousa, prove. Dá 3 minutos para ele e não ajuda em nada. Das duas uma, o que você faria? Exatamente, daria uma chance. De modo similar, quando aquele opositor, que outrora era o querubim, que ajudava o Eterno aqui nesse planeta, aí ele ficou desejoso, questionou a soberania do Eterno a administrar esse planeta. Por assim dizer, o Eterno deu um giz simbólico na mão desse opositor e deu um período para ele tentar governar a raça humana. Como diz um sábio, João 3:19, que por enquanto a administração do mundo jaz no poder desse maligno. Por enquanto, não para sempre. No tempo exato, toda a administração desse planeta vai voltar para a mão daquele que tem o direito legal de administrar esse planeta. O Messias Mashiach, o mesmo Jesus, aquele que veio da raiz de Jessé, no trono de Davi, conforme ele mesmo narrou com suas últimas palavras antes de sair desse planeta para se acender a matriz, a base celeste. Ele diz com as mesmas palavras: eu sou a raiz de Jessé, o tronco, o descendente de Davi. Com essas palavras, o Messias Mashiach encerrou toda a sua narrativa como chave de ouro, por assim dizer. Então está mais evidente que no momento certo, Jesus, o Messias Mashiach, ele vai retomar a administração do planeta. Conforme ele mesmo narrou outrora, Mateus 6:10, venha do teu reino, venha a tua administração, realize tua vontade dos céus, e também aqui, que é igual à narrativa de Daniel 2:44, que já falava que no dia das administrações dos reis de hoje, o Deus do céu vai trazer, estabelecer um reino que jamais será arruinado. Simples assim. E a conclusão desses dois textos conclui lá na 7ª trombeta do Apocalipse 11:15, onde narra: quando o 7º anjo tocou a sua trombeta, uma grande voz do céu diz: os reinaram do mundo voltou para a mão de Deus, do seu Cristo, e eles reinará para sempre. Se voltou para a mão do Eterno, que já estava na mão dele antes, lá no ponto de partida, lá no Éden. Simples assim. No futuro breve, céus e terra, ambos vão ficar da mesma administração, que é o propósito original do Eterno, lá em Gênesis 1:28. Falando um pouco lá do ponto de partida, que o propósito do Eterno é que Adão provasse o planeta. Inclusive, muitas pessoas religiosas acreditam quando o Criador falou para Adão: não coma do fruto, senão você vai morrer. Já sabendo com antecedência que Adão ia comer e ia morrer. Isso não faz sentido. É irrelevante o raciocínio desse. O Eterno matutar a tramóia a esse nível. Porque se o grande arquiteto Yehová dissesse às suas criações biológicas humanas: não coma desse fruto, onde era o ponto do livre-arbítrio, até onde podia chegar ou não, já sabendo com antecedência que Adão ia comer, então o Criador estaria enganando a ele mesmo
e suas criações? Isso não faz sentido. Irrelevante o raciocínio desse. Ademais, um grande sábio disse numa ocasião: longe está do verdadeiro Deus agir enganosamente, agir injustamente. Assim está escrito Jó 34:10. Ou é 10:34? Por aí. Mas visto que Adão, conhecido como Adão, perdoa a chance de ser o pai da eternidade biológica dos humanos nesse planeta, por deixar de ser desvirtuado por esse opositor. Por isso que o eterno grande arquiteto, Yehová, Yud, Re, Vav, Re, colocou o plano B em ação, por transferir seu filho, o Messias Mashiach, Jesus, para cá, a fusão da quântica do espírito com a quântica da biologia humana, Jesus se tornando Deus poderoso. Conforme João 1:1, no princípio o verbo era Deus, estava com Deus, se tornou em carne e habitou entre nós. É óbvio, Jesus é Deus sim, poderoso, não todo poderoso. Ademais, numa ocasião, Jesus, o Messias Mashiach, diz: toda autoridade foi me entregue no céu e na terra. Mas ele disse com antecedência: entregue por quem? Será que ele deu para ele mesmo? Ou recebeu do seu Deus e Pai maior? Ademais, quem é maior? Quem recebe ou quem dá? Exatamente. Então Jesus, como o segundo Adão, ele vai retomar a ADN do planeta Terra como o Pai eterno da raça humana biológica aqui, abaixo da grande abóbada, ou o cinturão de Van Halen conhecido. E agora, no tempo do fim, o grande arquiteto, por meio dos seus parceiros espalhados em todo o planeta, está convidando as nações para ser seus parceiros. Conforme diz um sábio: ide a Deus e Deus irá a ti. Limpa a mão, ó pecador, purifica o coração, ó indeciso. Assim está escrito Tiago 4:8. Numa outra ocasião, o grande arquiteto fez um convite a ser mais aguçado, com mais denodo, dizendo: ei, vem a mim. Vamos nós dois resolver essas questões entre eu e você. Mesmo seus pecados seja negro, escuro como escarlate ou carmesim, eu os tornarei branco como a neve. Assim está escrito Isaías 1:18. Inclusive, milhares de religiosos já começaram a se desesperar, divulgando na mídia, falando que Jesus, o Messias Mashiach, vai vir em nuvem de glória, que todo olho verá, todo joelho se dobrará. Será que é assim? Eles não percebem que milhares de religiosos nem olho tem, nem joelho tem, devido a alguma anomalia genética ou acidente. Não pode ser os olhos literais, nem o joelho. É o olho do conhecimento por ficar atento aos eventos mundiais. Então Jesus, o Messias Mashiach, não virá mais em forma literal visível. Será que ele mentiu? Ademais, o próprio Jesus estava despedindo dos seus seguidores e falou uma seguinte palavra: mas o mundo não me verá mais, e vocês me verão na minha glória. Vocês que os apóstolos, que é o início da nova aliança, o novo pacto do Israel espiritual e não terrestre mais. Assim está escrito João 14:19. Jesus deixou bem claro: mas o mundo não me verá mais. Quem é esse mundo? Textos de contexto e referência. Esse mundo refere-se a dois grupos, duas classes. A classe de pessoas com esperanças terrestres do lar paradisíaco desse gigantesco planeta, e também significa humanos que não quiseram ser parceiro do eterno. O mundo em si não o verá mais. João 14:19. E não terá esse arrebatamento que as religiões narram, elencam aí na mídia. Será que o Messias Mashiach, Jesus, será que ele mentiu de novo? Quando ele disse lá para os seus seguidores, ou pedindo ao seu pai, orando ao seu pai: eu te peço para que tu não tire o teu povo do mundo, não tire o seu servo do mundo, mas que os proteja contra o maligno. Assim está escrito João 17:15. Então não vai haver esse arrebatamento que as pessoas dizem. E falando em arrebatamento, mano, vou mandar um papo reto aí, né? Meio dramatizado a linguagem de hoje. Olha só, na realidade, esse arrebatamento que as nações dizem, ele já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Mas como assim? Mas não da forma que os religiosos acreditam e divulgam.
Para quê? Para que esse arrebatamento? Segundo as evidências, o arrebatamento para um pequeno grupo. O novo Israel espiritual que começou com os 12 apóstolos. O Israel outrora, o Messias Mashiach veio para os seus, mas os seus não quiseram. Então Jesus escolheu 12 apóstolos, cada um passar a representar simbolicamente uma das 12 tribos de Israel, numa administração celeste, para ambos se ascender a matriz, a sede, a base celeste, de lá para cá administrar esse planeta. Porém, para o grande rei administrar vários continentes, território e província, ele não precisa estar aqui visivelmente, pessoalmente, igual as nações divulgam. Simples assim. E esse arrebatamento que cita lá realmente do grande livro, esse arrebatamento é apenas para esse grupo, essa classe. Um dos apóstolos lá no passado falou: primeiro serão levados aqueles que morreram em Cristo, depois nós que ficaremos vivos. Nós quem? Ele está vivo hoje? Então são provas fidedignas, foi nós referente a uma classe, um grupo. Incrível que pareça, essa galera aí dos 144 mil já está mais de 90% já está lá na sede da matriz. Se restar uma média de 20 mil aqui na Terra em corpos humanos é pouco, né? Aguardando a transmutação, a transformação da física biológica humana com a espiritual. E um desses que vai acender a matriz não sou eu. Eu nem quero ir para o céu. Vou para o céu fazer o quê? Milhares de religiosos querem ir para o céu. Os caras falam, ora o Pai Nosso fala, venha ao teu reino. Eu fui tua vontade aqui, mas os caras querem vazar, embora, mano, não faz sentido. Pelo ponto de vista lógico, é mais vantagem ficar numa terra reconfigurada, com toda a sua infraestrutura, do que ir para o céu, mano. Sinceramente, será que as criaturas angélicas lá têm o privilégio de degustar uma lasanha, um churrasquinho, né, com um refri, um copo de suco, tomar banho na cachoeira, pular de paraquedas, esquiar? Não, esses são os privilégios dos humanos. Conforme diz um sábio, contra os céus pertencem ao Eterno, mas a terra ele deu à humanidade. Assim está escrito Salmo 115, o verso 16. Isso mesmo. O arrebatamento, a transmutação de muitos humanos, né? A transformação da física quântica da biologia humana com a quântica da biologia, da quântica celeste, vai ser para esse grupo. Esse pequeno grupo, esse pequeno rebanho. Uns da grande multidão vestidos de branco, esse não será arrebatado. Vai morar aqui no planeta Terra. Porque está debaixo do segundo pacto que o Messias Mashiach fez com aquele malfeitor lá, no estauro, que as nações chamam de cruz, que a cruz no grego significa estauro ou posse. E o malfeitor diz, mestre, lembra-te de mim. O que o Messias Mashiach diz? Eu te digo hoje, ponto, tu estarás, que é verbo futuro. Comigo aonde? No céu ou no paraíso? Simples assim. Então, nós, da grande multidão, estamos nessa classe. Uma esperança terrestre e não celeste. Pelo simples fato. Segundo a narrativa do Pai Nosso 6:10, se ele vai governar a terra como governa o céu, para que sair daqui? Simples assim. É isso que os religiosos não compreendem. A galera religiosa pede para o reino vir, mas não quer ficar. Quer meter marcha, quer ir embora. É isso mesmo. Quem gostou desse vídeo, dá um like e até o próximo. Fica com Deus. Todos nós, desse gigantesco planeta, somos apenas um. Se quisermos, hermanos, brothers,